Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, primeiro no Salmos 142. Salmo 142. Antes de irmos para Lucas, capítulo 7, para compartilharmos o assunto dessa noite, eu queria ler duas porções do Velho Testamento para ajudar a todos nós a entendermos tudo o que nós veremos essa noite. Salmo 142, versículo 1. É interessante que os Salmos é uma poesia perfeita para descrever a realidade do coração do homem. E o Senhor, Ele conseguiu através da vida, principalmente Davi, usando situações que o deixaram perplexo, através dessas situações, extrair poesias maravilhosas. Se os irmãos perceberem, nós já começamos a perceber um coração aflito, perplexo, talvez cheio de dúvidas. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Olha o versículo 2. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E podemos interpretar esses perseguidores na linguagem do Novo Testamento, não como perseguidores externos, mas acima de tudo como perseguidores internos, os nossos terríveis pensamentos que nos oprimem. Agora o versículo 7. Tira a minha alma do cárcere. Como os irmãos estão percebendo, é um pedido de socorro. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Agora, Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Sentença, capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Mais uma vez, um coração aflito, perplexo. Até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina.
tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E o versículo 2 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apresta para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá. Não tardará. Agora, Lucas capítulo 7. Versículo 18. Essas duas porções das Sagradas Escrituras do Velho Testamento foram lidas para entendermos o que está acontecendo com esse coração aqui que vamos ler agora. É importante, irmãos, desde já lermos, percebendo o coração de João Batista. Então, a partir do versículo 18. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar. Presta atenção nessa pergunta, que é essa pergunta que vai nos reger por toda essa noite. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide, e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres, e aos pobres, anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos orar apresentando mais uma vez esse tempo diante dos pés do Senhor. Te bendizemos, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, que o Senhor não se cansa de derramar sobre nós. Bendito seja, Senhor. Que o Senhor continue nos constrangendo para sermos um povo que possa estar continuamente aos teus pés. Que o Senhor possa nos guiar nessa noite, nos conduzir aos teus propósitos. Oramos para que essas letras tão preciosas e sagradas, por serem inspiradas, possam penetrar profundamente em nossos corações. Conceda-nos um ouvido para ouvirmos a tua voz. Seja bendito o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de maneira breve, eu queria nessa noite apenas nessa noite, na próxima semana, um outro irmão irá continuar falando sobre esse assunto. Comunicar o encargo que o Senhor colocou no meu coração entre esses versículos 18 a 23. Irmãos, parece que agora o Espírito Santo, através de Lucas, vai fechar um ciclo em João Batista.
Quando olhamos, até então, muita coisa já foi falada sobre João Batista. Mas é aqui no capítulo 7 que um ciclo se encerra sobre João Batista. O capítulo 7, a partir do versículo 18, irmãos, até o versículo 35, não é um assunto colocado de qualquer maneira pelo Espírito Santo. Se nós percebermos com bastante atenção, há um propósito ao qual o Senhor coloca essa história de João Batista entre o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim e aquela mulher que adora o Senhor, que é a história descrita a partir do versículo 36. Há uma razão a qual o Senhor coloca essa história de João Batista aqui. Nós vimos que o capítulo 7 começa com a cura do servo, do centurião, com a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. E aqui temos essa história que parece que é colocada de qualquer maneira, mas nada, irmãos, é colocado de qualquer maneira na palavra de Deus. A palavra de Deus é toda inspirada. E há uma razão a qual o Senhor coloca essa história final, esse ciclo que se encerra sobre João Batista, antes de chegar naquela linda história, naquela preciosa cena daquela mulher que se derrama em adoração aos pés do Senhor. Há uma razão para isso. Então, que os irmãos aguardem, né? A outra semana. E se der tempo, eu quero compartilhar algo a respeito disso. Irmãos, o que aprendemos aqui entre os versículos 18 ao versículo 23? O capítulo 7, como foi lembrado agora há pouco, mostra esse ciclo final da história de João Batista, que é dividido em 3 partes. Na primeira parte, que nós vamos abordar nessa semana, entre o versículo 18 ao 23, nós vemos o Senhor respondendo a uma pergunta de João Batista. É nisso que vamos concentrar nessa noite. É por isso que lemos o Salmo 142 e esse texto maravilhoso de Abacuque. A partir do versículo 24 até o versículo 35, que vai ser assunto do Renan na próxima reunião, nós vemos o Senhor falando como ele via João Batista e também como ele via a geração a qual João Batista pregou. Então, esse ciclo final é dividido em 3 partes. Na primeira parte, que nós vamos abordar nessa noite, nós vemos o Senhor respondendo de uma maneira tão linda essa pergunta desse coração aflito, desse coração perplexo, João Batista. Então, a partir da semana que vem, o Senhor encerra esse ciclo, mostrando aos olhos do Senhor quem era João Batista, e também mostrando aos olhos do Senhor como ele via aquela geração. Irmãos, como que é importante nós preocuparmos de estarmos sendo sondados pelos olhos do Senhor. Esses olhos perfeitos, como o irmão Leandro abriu a reunião. Esses olhos que são como chamas de fogo, que não apenas ilumina, mas acalenta. Glórias ao nome do Senhor, por podermos ter esse trono de graça a qual podemos chegar, para sermos sondados por esses olhos. Então, nessa noite, irmãos, vamos examinar qual que é o peso dessa pergunta e por que isso é importante para nós. Há um conceito errado sobre esse irmão João Batista, principalmente a maneira a qual ele termina a sua carreira cristã. E, irmão, o que fala essa pergunta dele? Nós sabemos muito bem que João estava preso em um cárcere. Nós sabemos o porquê. Eu não quero entrar em detalhes para falar da importância de João Batista na economia divina, os propósitos de Deus, já foi falado, né, em muitas mensagens, né, no começo do estudo de Lucas. E não é o meu encargo, né, fazer nenhuma revisão, até para podermos ganharmos tempo.
Mas, irmão, nós sabemos muito bem por que ele estava preso nesse cárcere, nesse forte romano, a muitos quilômetros de distância, da onde o Senhor respondeu essa pergunta aos discípulos de João Batista, né? Ele foi preso por confrontar aquele líder, Herodes. E por causa do seu relacionamento ilícito, João confronta aquele regente daquela área e, por causa disso, nós sabemos os desdobramentos, ele é preso e trancado naquele cárcere. Mas nesse cárcere, ele recebia a visita dos seus discípulos, como nós vemos no versículo 18, onde eles relataram os acontecimentos que estavam ocorrendo na Galileia. Todas essas coisas foram referidas a João, pelos seus discípulos, quando ele estava no cárcere. O que os discípulos de João relataram a ele? Tudo que nós já falamos, está descrito aqui no capítulo 7, né? As obras do Senhor, aqui a cura do servo, do centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim, e dentre outras coisas. Então eles relatam para João tudo o que estava acontecendo, o que o Senhor estava efetuando. Possivelmente também, segundo o entendimento de eruditos, de irmãos sérios que estudam a palavra, também os discípulos de João relatam para João, o precursor, a voz que clama do deserto, que estava trancado naquele cárcere, também, não apenas as obras que o Senhor estava realizando, mas também como que essas obras estavam sendo recebidas. Qual o impacto dessas obras? Como que os líderes estavam recebendo essas obras? E possivelmente eles relataram que esses líderes estavam recebendo com bastante oposição, ódio. E daí vem essa pergunta de João Batista. Versículo 19. Final do versículo 18 diz assim: João, chamando 2 deles, após ouvir esse relatório, que possivelmente nesse relatório eles falaram também dessa oposição, dessa fúria dos fariseus e saduceus. Então, no final do versículo 18 diz assim: João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Irmãos, possivelmente, ao lermos essa pergunta, ou ouvirmos, talvez outra pergunta brote em nosso coração, né? Qual pergunta? Talvez a pergunta seja essa: por que João está fazendo essa pergunta? Por que João está em dúvida? Se tem alguém nessa terra que não era para estar em dúvida, era João. Nós vimos o relato desde quando nós começamos a estudar Lucas, né? Desde o ventre da sua mãe, João já reconheceu o Messias. Quando Maria, grávida, chega, e o relato diz que João, no ventre da sua mãe, pulou de alegria. E essa criança cresceu ouvindo, sendo preparada para ser esse precursor, através da educação dos seus pais. 30 anos depois, esse mesmo homem viu o Espírito Santo descer através de uma pomba sobre o Senhor e ouviu a voz do céu, dizendo: este é meu filho amado. Se tem alguém nessa terra que não era para ter dúvida, era João Batista. Por que ele está em dúvida? Muitas vezes, irmãos, nós ficamos perplexos com essa pergunta de João Batista. Muitas vezes, por isso que eu falei no início, muita injustiça se vê em comentários quando se abordam essa pergunta. Irmãos, talvez essa pergunta está ressoando em seu coração. Se tem alguém nessa terra que não era para perguntar, era João Batista, né? Porque ele viu, né, essa pomba
descendo sobre o Messias, ele viu a voz do Pai. Por que ele está em dúvida? E por que muitas vezes nós escandalizamos com essa pergunta de João Batista? Por quê? Irmãos, se nós escandalizamos, é porque a gente não conhece a nós mesmos, né? Quando nós lemos toda a palavra, nós vemos como que o Senhor, ele lida com os seus servos. Irmãos, o problema não são as dúvidas. O problema é como nós lidamos com as nossas dúvidas. O problema é com qual espírito nós lidamos com as dúvidas que temos em relação a Deus, o seu amor a nós, o seu desígnio em relação a nós. As dúvidas podem ser benéficas quando elas nos conduzem ao Senhor. Aqui, João Batista estava em dúvida. E ela foi benéfica no sentido que essa dúvida estava conduzindo João Batista ao Senhor. Quando uma dúvida em relação a Deus, a sua obra, ao seu amor, a maneira como Ele lida com as nossas vidas, nos conduzem ao Senhor, ela será benéfica, porque o Senhor, Ele vai nos acolher. A questão, irmãos, é como nós lidamos com aquelas questões que nos deixam perplexos. Porque aqui João Batista estava perplexo, né? Será que nós lidamos com as nossas dúvidas com um espírito de mansidão e humildade que nos leva ao Senhor, ou com um espírito crítico? Um espírito crítico é um espírito a qual nós nos achegamos a Deus com os punhos cerrados. Aqui João Batista não chegou a Deus, ao Senhor, com o punho cerrado. Chegou como uma mão de uma criança trêmula e frágil, procurando os braços fortes do seu pai. Muitas vezes não é assim que nós lidamos na perplexidade. Ao invés de chegarmos com essas mãos frágeis, em submissão ao Senhor, aguardando a sua direção, nós chegamos com o punho cerrado. Olha o que é o espírito crítico. Quer ver? Olha em João capítulo 10, irmãos. João capítulo 10. Para os irmãos verem a diferença do espírito aqui de João Batista, do espírito agora dos fariseus, dos líderes daquela época. Olha João capítulo 10. Versículo 22, João 10, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Olha a diferença de disposição de coração. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Olha só, a mesma pergunta que João fez ao Senhor através dos seus discípulos, eles também fazem, mas com um espírito crítico. Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vô-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Agora vamos voltar em Lucas, capítulo 7. Então aqui vemos essa pergunta, irmãos. Por toda a palavra vemos, em muitas situações, os seus servos em situações de perplexidade, né? Mas a diferença de um servo do Senhor, a maneira como ele lida nessas situações, como João está lidando, é ir ao Senhor. Irmãos, quando você está numa situação de perplexidade, como João estava aqui, eu entendo, irmãos, que João não se escandalizou. Porque quando nós nos escandalizamos contra o Senhor, nós nos afastamos do Senhor. O escândalo nos afasta do Senhor. Quando a nossa alma se escandaliza, se revolta contra o Senhor, nós nos afastamos do Senhor. Mas graças ao Senhor, que o Senhor é um Deus misericordioso que vai em busca das suas ovelhas, né?
Aqui João não está escandalizado, né, no sentido de revoltado. Ele apenas não estava entendendo os métodos do Senhor. A maneira como aquele Messias estava agindo. Porque na sua cabeça, o Messias não agiria daquela maneira que ele estava vendo. E nós vamos concentrar isso essa noite, né? Então, por isso essa pergunta de João, né? Porque ele cresceu imaginando que o Messias agiria de uma maneira. Mas esse Messias estava agindo de uma outra forma completamente diferente. Então é como se ele perguntasse, com uma dúvida honesta, para que o Senhor esclarecesse. É nisso que eu queria me deter. Irmãos, as dúvidas virão em muitas situações. Eu quero listar aqui as 4 situações que a perplexidade pode brotar em nossos corações. A questão não é a perplexidade, não é a dúvida, é a maneira como nós lidamos com essa situação perplexa em nossos corações. Será que é um espírito manso de irmos ao Senhor como João Batista, ou um espírito crítico de levantarmos o punho contra o Senhor? Como que você lida, irmãos, com aquelas situações que te deixam perplexo em relação a Deus e a sua obra, em relação aos seus desígnios para com a sua vida? Como que você lida? Dessa maneira humilde, honesta? Em outras palavras, é como se ele perguntasse assim, através de seus discípulos: será que eu me enganei, né? Que tu és o Messias? Uma pergunta honesta, para que o Senhor esclarecesse. Que o Senhor nos ajude em relação a isso. Irmãos, a dúvida, não há problema nenhum em relação à dúvida. O problema na vida cristã é se terminarmos com a nossa mente cheia de dúvidas em relação ao Senhor e ao seu amor por nós. Que o Senhor nos esclareça em relação a isso, irmãos. Para sermos um povo humilde. Irmãos, o que o Senhor mais deseja na vida dos seus santos, o Senhor não cobra desempenho. O que o Senhor cobra é relacionamento. Os irmãos, eu creio que me entendam bem. É claro que é desejo do Senhor transformar o nosso caráter, né? Ver frutos em nossas vidas. Mas muitas vezes, irmãos, no momento de crise, aqui João estava no momento de crise. No momento de crise, nós nos envergonhamos do Senhor, né? Nos afastamos do Senhor, né? Talvez com aquela impressão assim: eu acho que o Senhor ficou desapontado em relação à minha vida, né? Nós temos esse espírito maligno dessa era, a qual nós achamos que no nosso relacionamento com o Senhor, Ele cobra o desempenho, como as empresas cobram. E muitas vezes, nos relacionamentos, nós cobramos uns dos outros. Mas, irmãos, o que o Senhor mais deseja é o relacionamento. E no relacionamento, Ele vai transformar o nosso ser. E aqui João, de uma maneira honesta, com a simplicidade de uma criança, ele pergunta ao Senhor: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Irmãos, por que a nossa alma, ela é uma alma perplexada? Muitas vezes é uma alma que em muitas situações, ela tem a sua mente guerreada por perguntas. O que são dúvidas? As dúvidas é quando a nossa alma está em batalha para crermos, apegarmos no Senhor. Isso que é a dúvida, né? E o Senhor propositalmente nos conduz nesse campo. Sabe para quê? Para que a sua verdade se aprofunde em nós. Muitas vezes o Senhor nos leva a períodos de batalhas, onde a nossa alma está como de Abacuque. Ali vemos uma alma perplexa. Irmãos, se Abacuque não passasse por aquela perplexidade, não teríamos o livro de Abacuque. Se os salmistas não passassem por situações de perplexidade, nós não teríamos os salmos. Qual que é a diferença ali? A diferença é que eles foram aos pés do Senhor com as suas perguntas. Irmãos, o que você tem feito com as suas perguntas em relação ao Senhor? Que o Senhor nos oriente a depositarmos aos seus pés, como João aqui depositou. Irmãos, há 4 situações que nos levam a vivermos situações nebulosas de dúvidas. Quais são essas 4 situações? A primeira são as circunstâncias, né? Eu acredito aqui que João, quando ele estava nesse cárcere, João era um homem humano, semelhante a nós. Era um homem semelhante a nós.
Possivelmente vem aquela pergunta assim: você não é o precursor do Messias? Como você mesmo disse, um amigo do noivo? Aonde está o noivo agora? Você mesmo disse que o Messias iria libertar os cativos, mas você virou um cativo. Que quando o Messias viesse, ia prevalecer a justiça e você foi preso injustamente. Irmãos, quantas vezes perguntas como essa, que nos levam a duvidar do Senhor, se levantam contra nós. E a única maneira de resolver, irmãos, é irmos ao Senhor, como João Batista foi. Qual outra situação que nos leva, irmãos, a ficarmos perplexados? Possivelmente nesse período que João Batista estava vivendo, havia uma ideia errada sobre o Messias. Qual ideia errada era essa? Que o Messias viria e iria instaurar uma ordem política. Que assim que o Messias viesse com seu cavalo pomposo, né, esse Messias ia tirar o governo de Roma ali. A outra ideia que tinha naquela época, que antes do Messias se achegar ali, o Senhor enviaria Jeremias, Elias. Os irmãos lembram daquela pergunta que o Senhor fala em Mateus 16? O que diz o povo que eu sou? Né? O povo acreditava que talvez ele não seria o Messias, seria um dos profetas, porque eles acreditavam que antes do Messias vier, os profetas viriam, uma linha de profetas. Talvez João estivesse em dúvida, né? Talvez eu me enganei, talvez ele não seja o Messias, talvez ele seja um dos profetas, como a teologia vigente da época ensina. Irmãos, cuidado com a sua teologia sobre Deus. Deixa eu ler uns versículos interessantes, irmãos. Olha que interessante em Oséias. Oséias, capítulo 7. Oséias, capítulo 7, versículo 13. Graças ao Senhor que Ele defronta, mostra que muitas vezes a nossa teologia que nós confeccionamos, forjamos ao longo de uma vida, essa teologia não corresponde ao caráter de Deus, não corresponde com aquilo que a palavra fala sobre Deus. E graças ao Senhor que o Senhor nos leva a uma crise para vermos que aquela teologia que nós criamos em nossos corações é uma mentira. É uma mentira. Por isso que muitas vezes a gente precisa passar por crises, irmãos, na vida cristã. Mas lembre-se, a crise sempre deve nos levar aos pés do Senhor. Olha que interessante esse versículo aqui em Oséias 7, 13. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Olha o final do versículo 13. Eu os remiria, os libertaria, curaria, mas eles falam mentiras contra mim. Irmãos, como que nós vamos ser transformados? Nós cremos em um Deus totalmente diferente da palavra. Olha que interessante também Amós, capítulo 2, versículo 4. Amós 2, 4. Amós 2, 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. O que diz agora? Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Irmãos, quantas mentiras nós carregamos, que nós pensamos que, na verdade, são mentiras em relação a ideias erradas sobre Deus. Interessante que nessa época havia essa teologia corrente que antes do Messias vir, o Senhor levantaria os profetas, Jeremias, Elias, né? Talvez essa teologia estava prejudicando João no cárcere.
E por isso ele faz essa pergunta. É como se falar, Senhor, será que eu me enganei? Será que o Senhor não é um daqueles profetas? E veremos a resposta do Senhor. Terceiro ponto, por que ficamos perplexos, irmãos? Ficamos perplexos porque criamos expectativas erradas. João, isso é muito claro, é um consenso muito claro dos irmãos que estudam a palavra. Vamos voltar em Lucas. João, ele tinha um consenso na cabeça de João que esse Messias, ele tinha apenas um peso de justiça. Não era um Messias misericordioso. Olha como que João Batista, ele falava do Messias. Lucas 3:15. Lucas 3:15. Lucas 3:15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não teria ele, porventura, o próprio Cristo, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos. O peso da mensagem de João Batista. Olha o peso. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Esse era o peso da pregação de João Batista. Nisso ele está certo. Mas era apenas a nota da justiça. Que o Messias viria, ia implantar a justiça, ia purificar a terra de Israel, de tudo que era errado. Era o peso do julgamento. Mas aí, os seus discípulos chegam para ele na prisão e dizem assim, olha, aquele Jesus que você batizou, que você falou que viu o Espírito Santo descer sobre ele, né, que ouviu a voz do céu, né, ele curou o servo do centurião, que era um gentil. Esse Messias, ele é misericordioso. Irmãos, é como se a expectativa de João Batista fosse frustrada. Porque a pregação dele era que esse Messias viria e iria julgar. Irmãos, quantas vezes nós entramos em conflito quando uma expectativa que nós temos em relação a Deus é frustrada? Os irmãos lembram de Jonas, o conflito dele, né? Querendo que Deus julgasse a Nínive, né? Foi lá, pregou com aquela expectativa que Deus fosse julgar, no final o Senhor perdoa, né? Entrou numa crise. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos, essa tendência nossa de olhar para o lado, olhar para a pessoa e achar que o Senhor está sendo misericordioso com aquela pessoa, extremamente implacável conosco, né? Não, mas aquela pessoa é um pecador. Por que Deus é tão misericordioso? E entramos em conflito. E muitas vezes escandalizamos e afastamos do caminho do Senhor. Claramente, a expectativa de João Batista foi frustrada. Foi frustrada. E amém por isso. E como que é bom o Senhor frustrar essa expectativa, principalmente esse senso de justiça desequilibrado nosso. Né? É muito claro que tudo que João Batista está falando era correto, mas não era o único peso que o Senhor queria que ele desse sobre essa questão do Messias. Então ele faz essa pergunta para os seus discípulos. E como que o Senhor responde, irmãos? Essa pergunta de João Batista. Vamos abrir em Lucas. Voltar em Lucas, capítulo 7. Versículo 20. Então João faz essa pergunta sincera. Seus discípulos vão até o Senhor. Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar. A mesma pergunta, és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Essa pergunta aqui, irmãos, é uma pergunta
técnica, né? No sentido que era a maneira como eles se referiam ao Messias, né? Aquele que virá. E o versículo 21 diz assim: naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. E eles viram tudo isso, os discípulos de João Batista. Agora, a resposta do Senhor. Essa maravilhosa resposta. Irmãos, o Senhor, só Ele. E é claro que Ele usa instrumentos, mas só Ele sabe como responder aos nossos corações em períodos de conflito. Em períodos que parece que a nossa fé está vacilando. O irmão Alexander McLaren, ele diz assim, que é como se João Batista fosse um navio precioso, carregado de algo precioso, sendo batido de um rígido vento da dúvida. Muitas vezes o Senhor permite que a gente seja confrontado. Para quê, irmãos? Para esse propósito, para conhecermos o Senhor de uma maneira mais genuína, para sairmos dessa mentira que nós criamos sobre Deus, né? Para sairmos dessa expectativa que nos aprisiona e nos amargura, né? Na verdade, a expectativa acaba nos amargurando, né? Achando que o Senhor beneficia mais o irmão ao lado do que a mim. Então, como o Senhor é bondoso em frustrar expectativas que criamos. E aqui o Senhor vai responder, e só Ele sabe como responder. De maneira precisa, sábia, e Ele vai responder. Como que Ele responde, irmãos? Após o Senhor realizar todos aqueles milagres, como descrito no versículo 21, curar das moléstias, flagelos, espírito maligno, e deu vista a muitos cegos. Então, o versículo 22. Então Jesus lhe respondeu. Irmãos, todas as perguntas genuínas nunca ficarão sem resposta. Muitas vezes, irmãos, é claro que há um tempo para todas as coisas, né? E essa geração nossa não é mais geração do Google, né? Hoje é a geração do chat GPT, né? Hoje, a nossa geração é uma geração que fica em agonia quando não tem resposta. Isso é um problema, irmãos. Porque achamos que na vida cristã, o Senhor também vai ser um chat GPT. E não é assim que funciona. Graças ao Deus que muitas vezes há um tempo prolongado naquilo que perguntamos, né? E o Senhor sabe o propósito da espera. Mas eu estou me referindo que muitas vezes o Senhor responde sim. Mas nós não ouvimos porque não temos o espírito correto. Porque nós queremos encaixar o Senhor conforme os nossos conceitos. Voltando àquela questão das circunstâncias, né? Que as circunstâncias, elas nos deixam perplexos em muitas situações, né? E nós queremos, ao invés de ver a circunstância sobre o olhar do Senhor, nós vemos o Senhor conforme a circunstância. Por isso que a nossa alma fica conflituosa, perplexa, né? E por isso que a gente precisa gastar um tempo diante do Senhor para Ele aquietar o barulho da nossa alma. Então o Senhor amorosamente vai perguntar para João Batista. É importante nós guardarmos isso. Ele fez uma pergunta sincera, genuína, irmãos, com o espírito correto. Ele era um vaso frágil, um vaso frágil. E agora o Senhor vai se derramar sobre esse vaso frágil. E como que o Senhor responde de maneira maravilhosa. Então Jesus lhe respondeu. Ele fez a pergunta: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E a resposta do Senhor: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Parece que não tem nada a ver a resposta do Senhor. Mas João sabia que aquela resposta naquele momento era como um raiar de um novo dia para ele. E nós veremos o porquê. Por que o Senhor responde assim para João, irmãos? E o Senhor é tão bom que Ele sabe como
responder a cada alma. Cada alma diante dele é única. E só ele sabe como nos responder. Por que ele responde dessa maneira? Irmãos, primeiro ponto. O Senhor, ao responder assim para João, ele estava falando em outras palavras assim. João, você está vendo os cegos vendo, os coxos andando, os leprosos, aqueles que ficavam no ostracismo, sendo purificados e voltando ao convívio da sociedade, aqueles que estavam mortos, ressuscitados. Sabe o que você está vendo, João? Em outras palavras, você está vendo o cumprimento das profecias sobre o Messias. Você não perguntou se o Messias era outro, né? Sou eu ou havemos de esperar outro? João, olha aí os milagres acontecendo, João. Esses milagres é uma evidência que o reino está sendo inaugurado porque o Messias chegou. Porque para acontecer esses milagres, o cego vendo, o coxo andando, o leproso sendo purificado, o surdo ouvindo, os mortos ressuscitados, só o Messias poderia fazer esses milagres. Então você está vendo uma profecia sendo cumprida, né? Nenhum homem tinha condição de realizar esses milagres. Se eles estão sendo realizados, é porque o Messias, eu sou o Messias, em outras palavras. O Senhor está lembrando a mente de João, essa mente que conhecia a palavra, as Escrituras, as profecias sendo cumpridas. Irmãos, o versículo 22 é um resumo das profecias do Messias relatadas em Isaías 35. Depois os irmãos leiam. Isaías 26, Isaías 61, Isaías 26, Isaías 35, Isaías 61. Ali há um registro das profecias de como, das evidências, das marcas do Messias. Então João faz a pergunta, és tu? Então o Senhor, é como se o Senhor falasse para João, olha aí o que está acontecendo. Né? Essas evidências é a marca do Messias. E é assim que o Senhor responde para João. Mas há algo mais maravilhoso, irmãos, nessa resposta do Senhor. Porque, como já foi mencionado, é muito claro que o peso da pregação de João era que o Messias viria e iria julgar. Né? E é claro que isso vai acontecer. Quando o Senhor veio, ele estava inaugurando o seu reino. Né? E como a palavra mostra, haverá um dia quando o Senhor irá pisar nessa terra, no seu retorno, na sua segunda vinda, que ele, de fato, nós veremos esse reino de maneira literal, onde a maldade será julgada, onde a justiça irá prevalecer. Né? João, ele estava pregando algo sobre um futuro no presente. E aqui o Senhor vai ajustar o olhar de João em que sentido? É como se ele falasse, João, eu já falei que eu sou o Messias. Né? Por um lado, essa resposta minha, João, mostra o meu poder. Né? Porque só o Messias poderia dar vista ao cego. Só o Messias poderia ressuscitar o morto. Mas, João, eu quero que você perceba outra coisa, que você não percebeu, que nas suas pregações não há essa nota. Esse Messias que é poderoso é misericordioso. Esse Messias que tem poder, ele vai julgar um dia a terra, mas ele quer dar vista ao cego. Ele quer dar som, ele quer que aquele que era mudo, surdo, ouça. É um Messias que se importa com os pobres. É um Messias cheio de misericórdia. É isso que o Senhor procura mostrar para João Batista. Ajustar isso no coração dele. Né? Eu sou um Messias que tem poder, mas um Messias de muita misericórdia. Irmãos, uma das razões às quais nós entramos tanto em conflito é porque não vemos a misericórdia do Senhor. Quanto mais nós conhecermos a misericórdia do Senhor, irmãos, seremos uma geração menos conflituosa. E um terceiro ponto nessa resposta, e isso diz respeito a nós, irmãos. Naquele momento, o Senhor respondeu para João.
daquela maneira, né? De uma maneira que ele pudesse entender. Irmãos, hoje o Senhor não está aqui, literalmente. Ele está através do Espírito Santo. E muitas vezes a igreja é defrontada com perguntas sobre o Senhor. 1 Pedro diz assim, para nós estarmos preparados para todo aquele que pedir razão da esperança que é em nós. O mundo cobra respostas da igreja. Irmãos, em outras palavras, como que nós temos respondido a essas perguntas? É claro que nós precisamos proclamar, falar a verdade. Mas, irmãos, a grande resposta que o Senhor deseja que a igreja possa dar a esse mundo é a mesma resposta que o Senhor deu a João Batista. O Senhor deu uma resposta demonstrando, não apenas falando. Irmãos, o Senhor coloca nessa arena a qual nós somos confrontados em relação à nossa fé, não apenas para proclamar, mas para testemunharmos com as nossas vidas que o Senhor nos deu vista, que o Senhor nos purificou, que o Senhor nos transformou. O Senhor está falando aqui para João Batista, olha João Batista, né? Seus discípulos vão falar para você, olha o que eu fiz. Irmãos, o desejo do Senhor é que as nossas vidas sejam uma demonstração do poder de Deus. Esse é o grande impacto que o Senhor aguarda em nossas vidas. Uma vez, um irmão, é uma história verídica relatada por um irmão chamado William Barclay, um teólogo. Essa pessoa era um alcoólatra. E ao longo da sua vida, de vício, de alcoolismo, essa pessoa perdeu tudo. Então, chegava um momento que ele vendia os móveis da sua casa para comprar a sua bebida. E ele chegou a vender tudo na sua casa. Até que o Senhor encontrou essa alma. E transformou essa alma. E um dia, esse ex-alcoólatra, andando pela rua, foi confrontado pelos seus amigos. Por que ele não bebia mais, ia no bar? E ele falou, porque eu sou um cristão. E nessa hora, seus amigos começaram a confrontá-lo. Mas você é um cristão, mas você não está vendo que essa questão de Bíblia é coisa do passado? Que esse Jesus aí de fato, foi apenas um líder que não era Deus nada, que não transformou nada de água em vinho? Você não está vendo aí o que fala na televisão, o que é falado na mídia? Aí essa pessoa, de maneira simples, respondeu assim, olha a sabedoria dele. Se ele transformou água em vinho, eu não sei. O que eu sei é que na minha casa hoje, ela é cheia de móveis. Sabe o que quer dizer? Ele mostrou para os seus amigos que a sua vida foi transformada. Seus amigos olhavam para ele e via uma vida transformada. Essa é a resposta, irmãos. Em outras palavras, é isso que o Senhor está falando para João Batista. João Batista não está apenas falando que eu sou Messias, olha aí as evidências. Irmãos, ore para que ao acordar ou andar pela rua, as pessoas olhem para você e vejam que você era um leproso que foi purificado, que era um cego que hoje vê, que era um morto que hoje foi ressuscitado, que era um pobre, mas que hoje come nas mesas do rei. Irmãos, é essa a resposta que o Senhor deseja. Então vamos continuar. Então ele comunica, e para encerrar o versículo 23, o Senhor diz assim, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Né? Em outras palavras, é como se o Senhor falasse para João Batista, João Batista, guarde seu coração. Né? No sentido da circunstância, não determinar a maneira como você vai me ver. Guarde seu coração no sentido de você não ser governado mais por essa teologia, né, vigente nessa época. Né? Guarde seu coração para que essas expectativas que você tinha em relação a mim morram. Guarde seu coração. Né? Porque se você não guardar, essas dúvidas vão te aprisionar como num cárcere e você vai se escandalizar. Em outras palavras, o Senhor está querendo dizer,
Irmãos, quando nos escandalizamos em relação ao Senhor, nós nos afastamos do Senhor. Nós vamos afastar daquele que é a fonte da vida, fonte do descanso, fonte da satisfação, e não teremos uma vida de bem-aventurados. Quando o Senhor diz assim, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, de escândalo, né? Porque quando nos escandalizamos em relação ao Senhor, nos afastamos do Senhor e não temos uma vida de bem-aventurados. Por que temos uma vida de bem-aventurados, de descanso, de prazer, de alegria? Porque temos aprendido que as nossas dúvidas, né, aquilo que nos deixa perplexo, são apresentados diante do Senhor. E quando apresentamos diante do Senhor, não é a dúvida que nos governa, mas é a mão do Senhor que vai nos governar. Mesmo que a gente não entenda, mas vamos crer. Irmãos, sabe qual que é a oração que devemos fazer? Em outras palavras, quando João Batista procura o Senhor através dos seus discípulos, é como aquele homem, quando diz assim, Senhor, ajuda-me na minha fé. Eu creio, mas ajuda-me na minha fé. Mesmo que eu não entenda os seus métodos, né? Mas eu não quero que a minha visão governe, mas eu quero que a tua mão governe essa vida que precisa ser governada pelas tuas mãos. Amados irmãos, por que eu falei no início que essa história aqui, ela não é colocada de qualquer maneira entre os relatos da cura do servo do centurião, da ressurreição da viúva de Naim? Por que essa história é colocada entre essas obras do Senhor e aquela mulher que adora o Senhor? Sabe por quê? No meu coração, eu creio, irmãos, que essa história é colocada por uma seguinte razão. O desejo do Senhor é de nos conduzir para sermos como aquela mulher. Que mulher que é essa? Relatada aqui no versículo 36. Aquela mulher que adora, que se derrama aos pés do Senhor. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos ver as obras do Senhor. As obras daquele que cura, daquele que ressuscita. Mas não basta apenas ver o poder de Deus, irmãos, se nós não vencermos aquilo em nossos corações que guerreiam para crermos no poder de Deus. Quanto mais, pela graça do Senhor, vencermos aquilo em nossos corações que nos afasta do Senhor, nós seremos como aquela mulher, adoradores do Senhor. É para isso que o Senhor não quer nos conduzir. Não apenas entendedores, mas adoradores, irmãos. Por isso, amado irmão, se o teu coração nessa noite está perplexo em relação ao Senhor, aos caminhos de Deus, como no primeiro momento João Batista ficou, então clame como salmista. Tira minha alma do cárcere, Senhor. Se de alguma maneira você está sendo bombardeado por dúvidas, como João Batista, ele ficou bombardeado, faça como Abacuque. O que Abacuque fez? Ele foi para a sua torre de vigia. Será que é isso que temos feito? Na verdade, irmãos, não é isso que nós fazemos. A gente não vai para uma torre de vigia. A gente fica trancado numa fortaleza. Essa é uma outra maneira de falar esse espírito crítico, às vezes, como nós lidamos com as dúvidas, né? Ao invés de ir para uma torre de vigia, o que é ficar na torre de vigia? A torre de vigia é aquele coração atento, né? Que está atento à voz do Senhor, né? Aquele coração que procura conhecer a vontade do Senhor, né? Ao invés disso, não ficamos na torre de vigia, nós corremos para a nossa fortaleza, aquela fortaleza que resiste e muitas vezes escandalizamos contra o Senhor. Irmão, se há algum coração perplexo, se coloque na torre de vigia. E o que aconteceu? Abacuque diz assim que o Senhor respondeu. Assim como o Senhor respondeu para João Batista, né? Quem ele era. Irmãos, você quer que o Senhor se apresente a você? Então vá diante dele como você está. Da maneira como você está. Né? Para que ele, no tempo dele, possa, como bondoso sol que é, se derramar sobre a sua vida. Então que o Senhor continue falando a nós, como Ele tem falado. Vamos orar apresentando as nossas vidas diante do Senhor.
Amado Senhor Jesus, as tuas mãos dirigem o nosso destino. Não queremos que os nossos pensamentos nos dirijam, Senhor, mas estendemos as nossas mãos frágeis e trêmulas para que possam segurar nas tuas mãos, para que as tuas mãos guiem as nossas vidas. Mesmo que nesse momento, Senhor, estejamos sendo atacados por rijos ventos de dúvidas. Mas, glórias ao teu nome, Senhor. É as tuas mãos que guiam as nossas vidas. Guarda, Senhor, os nossos corações em ti. Nos achegamos a ti, Senhor, porque tu és um Deus de amor e de misericórdia. Encontre, Senhor, corações cada vez mais rendidos a ti, para que, pela tua graça, o Senhor possa não apenas usar a nossa boca para comunicarmos verdades, mas para que o mundo veja verdades e vidas transformadas. Queremos ser teus embaixadores, Senhor. Da mesma maneira como o Senhor comunicou para João Batista evidências do teu poder, como teus embaixadores nessa terra. Que estejamos cientes e que o Senhor nos capacite a testemunharmos com as nossas vidas do teu poder. Poder que nos tem transformado. Senhor, guarda o teu povo. Guarda essa congregação. Por amor do seu nome. O Senhor continue mantendo uma porta de revelação a nós. Em nome de Jesus.